www.materdayfm.com.br. Este é um dia especial para a paróquia São Sebastião aqui em Piraju e para a cidade. Um dia de ação de graças por todo este tempo, mais de 42 anos, de missão dos padres xaverianos. Dia de ação de graças. Somente Deus sabe os dons que foram semeados ao longo destes anos nos corações de tantas pessoas. Queremos louvar e agradecer a Deus, porque desta paróquia nasceram tantas vocações, a vida sacerdotal, religiosa, missionária, e não somente dos xaverianos, mas também de outras congregações religiosas. Outros semeiam, outros recolhem. Hoje aqui temos a presença do padre João Bertolini, que é vice-provincial. Também temos o padre Miguel, da Espanha, xaveriano. Temos o padre Rinaldo, que acompanha a paróquia São Francisco, as irmãs servas da palavra. E queremos acolher a palavra de Deus. E ouvimos na segunda leitura: Deus orienta tudo para o bem daqueles que o amam. Na primeira leitura, ouvimos falar de Salomão. Eu fui relendo um pouco a história de Salomão, a história do pai de Salomão, Davi. Davi que era pastor e por mil circunstâncias se tornou rei de Israel. Mas depois, enquanto o exército lutava, ele pecou. Davi se deitou junto de uma mulher que era casada, Betsabé. E quando ela comunicou que esperava um filho, Davi, tomado pelo demônio, fez de tudo para enrolar as coisas. Mandou chamar o marido da guerra para ficar junto com a esposa, dar a ilusão que era filho do Urias. E não conseguiu, então fez uma carta para que Urias morresse. E morreu. Então, diante do povo, ele se apresentou como benfeitor. Levou a viúva para casa, cuidar dela e do filho que iria nascer. E Deus enviou o profeta Natã, que contou uma historinha para o rei. O homem tinha tantas ovelhas, mas quando recebeu amigos, tirou a ovelha de um vizinho que tinha só uma. E Davi disse: este homem merece a morte. E Natã disse: este homem és tu. Tinha tantas mulheres e foi roubar a mulher daquele que tinha só uma. E Davi tomou consciência do seu erro. Tirou a coroa de rei, colocou cinza, chorou, rezou, pediu perdão. E Deus perdoou. Aquele filho nasceu, mas depois de poucos dias morreu. Depois Betsabé engravidou de novo e nasceu Salomão. Deus não é o Deus da vingança, do castigo, é da misericórdia e do amor. E Salomão cresceu. E depois lá tem história com os irmãos, os outros irmãos, que deveria ser o herdeiro. Finalmente Davi decidiu, Salomão deveria ser o herdeiro. E ouvimos nesta leitura, Salomão cresceu, era jovem, ficou responsável de dirigir o povo. E ele ficou rezando e pedindo a Deus que iluminasse. E Deus se revelou a Salomão. O que você quer? E Salomão pediu o mais importante.
pediu a sabedoria, a capacidade de discernir o que é bom. E Deus deu a sabedoria a ele. Pois porque você não escolheu, não pediu riquezas, longa vida, a morte dos inimigos, eu te darei a sabedoria, a riqueza, longa vida. E assim aconteceu. E vimos no Evangelho as parábolas de Jesus. Quando se descobre a pérola preciosa, se vende tudo para comprá-la. Salomão entendeu o que é o mais importante na vida, a sabedoria. Mas ontem eu fiquei lendo um pouco sobre a canonização do fundador dos Xaverianos, Padre Guido Maria Conforto. E fiquei impressionado como este jovem na Itália, dentro do coração, tinha este grande desejo de anunciar o Evangelho a todos, no mundo inteiro. E no século passado, quando era jovem sacerdote, já pensava de ter um grupo de missionários. Ele que era um padre diocesano. E não foi fácil, porque pediu ao seu bispo e não dava certo, até que decidiu, escreveu uma carta ao prefeito da congregação de Propaganda Fide, hoje da evangelização dos povos, pedindo se era possível formar um grupo de missionários, e recebeu a aprovação. Iniciou esta experiência de preparação para anunciar Jesus, como fez Francisco Xavier, grande jesuíta, que naquela época, no século XVI, foi lá até a China. Queria continuar a missão de Francisco Xavier. Foram se preparando e começaram esta aventura. É claro que não nasce espontaneamente este desejo. É o Espírito Santo que coloca no coração do jovem um desejo extraordinário de anunciar Jesus e testemunhá-lo. Um carisma. Este é o dom do Espírito Santo. E foram os missionários da Itália para a China. E ele teve a graça de consagrar um xaveriano bispo da China. Também teve a graça de ir lá visitar os vários sacerdotes xaverianos que trabalhavam na China. Mas Deus tinha outros planos. Foi nomeado bispo, ainda jovem, na cidade de Ravenna, mas depois de 2 anos, problema de saúde, pediu de deixar a diocese. E voltou para Parma. E quando aos poucos se recuperou, foi nomeado auxiliar do bispo de Parma, em seguida bispo de Parma. Mas podia acompanhar este grupo de missionários que se chamaram de Xaverianos, sempre tendo no coração o desejo de anunciar e testemunhar Jesus. Em todos esses momentos de sofrimento, de dificuldades físicas e espirituais, Jesus crucificado era para ele um modelo de vida, amar até dar a vida. Fiquei impressionado quando vi que ele faleceu em 1931, com 66 anos, a idade que eu tenho hoje. Então, pensei que, bom, eu tenho ainda mais chance de fazer alguma coisa boa, né? E os xaverianos continuaram anunciando o Evangelho, não somente na Ásia, depois na África, na América Latina. E aqui tivemos a graça da presença dos xaverianos. Esta era uma terra de missão. Quando iniciou a diocese, 12 anos atrás, os sacerdotes eram todos religiosos. Aqui os xaverianos, em Fartura Itaguaí os teatinos, em Ourinhos os josefinos, em Santa Cruz os dominicanos, depois chegaram os agostinianos.
e tinha de formar a igreja local, os padres da igreja local. Então abrimos o seminário e com muita disponibilidade, os xaverianos se colocaram disponíveis para ajudar na formação dos padres diocesanos. O padre Gianni foi diretor espiritual dos seminaristas, depois foi também vigário-geral da diocese, depois ajudou a diocese através daquela série de subsídio da catequese, eu creio, ajudar a igreja diocesana a se organizar. Hoje já no nosso seminário diocesano foram ordenados 5 sacerdotes, temos outros seminaristas, e chegou o momento de deixar a missão aqui e continuar onde possível. Temos alegria, um jovem aqui de Piraju, Luiz Augusto, está no Bangladesh, missionário. Como tantos outros, em várias outras congregações religiosas. E nós nos perguntamos, o que Jesus quer dizer-nos hoje? Primeiro, como Salomão pediu a sabedoria, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, queremos pedir este dom para nós. Depois ouvimos o apóstolo Paulo. Deus orienta tudo para o bem daqueles que o amam. Tudo para o bem. Então, a presença dos xaverianos foi um bem. E depois, podemos acreditar que Deus orienta tudo para o bem, desde que nós fazemos nossa parte. 2 meses atrás, um jornalista me perguntou, quem que vai trabalhar ao lugar dos xaverianos? E eu disse, olha, Jesus não falou que quando precisa de padre tem de pedir ao bispo. Jesus falou assim, a messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários. Então pedi de fazer uma corrente de oração, para que desta cidade muitos jovens possam colocar a própria vida a serviço do Evangelho. Então, um convite para rezar todos juntos, para alcançar esta graça. Não podemos ficar esperando que venha de fora sempre missionários. Piraju tem tantas famílias cristãs que pode gerar vocações. E espero que isso possa acontecer. E depois, no Evangelho, ouvimos esta palavra de Jesus. A pérola preciosa, o tesouro. A pérola preciosa é Jesus. Quem o encontra é disposto a deixar tudo para segui-lo, para viver a sua palavra. E queremos pedir esta graça para nós. No mês de outubro próximo, o fundador dos Xaverianos, bispo Dom Guido Maria Comporte, no Dia Mundial das Missões, dia 23, será proclamado santo da Igreja. Queremos invocá-lo. O milagre que possibilitou a canonização aconteceu no Brasil. Podemos invocar a sua intercessão para que tenhamos muitas e santas vocações para a Igreja. E queremos pedir a Deus pelos padres xaverianos que trabalharam aqui e ainda trabalham, que possam levar consigo no coração a comunidade de Piraju, continuar rezando por ela, certamente estarão sempre lembrando desta paróquia e esperamos também lembrar-nos deles e nossas orações. Como dizia Santo Agostinho, mais que queixar-nos com Deus por que tirou, vamos agradecer a Deus pelo tempo que os deixou conosco. Amém. Mater Dei FM
105,9 MHz, canal 290. Website www.materdayfm.com.br. E-mail radiomатerdayfm@hotmail.com. Endereço: Avenida Papa João Paulo II, 181. Telefax 3351-7985. Estância Turística de Piraju, São Paulo.